Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aí ao nosso último estudo, né, sobre a série Somos, que é baseada no livro Sou Nós, do Douglas Gonçalves. Então, hoje a gente vai finalizar a nossa série de estudos sobre essa leitura, né? Vamos aguardar aí mais uns minutinhos para ver se mais algumas pessoas vão entrando, né? Enquanto isso, convido a você aí que já tem o seu livro, pegar e ir acompanhando essa leitura enquanto a gente vai fazendo esse estudo juntos, tá bom? Então, se você já tem o seu livro aí, que eu sei que a igreja inteira se mobilizou para essa leitura, então se você já tem seu livro, pega ele aí e vai acompanhando o nosso estudo aí junto com o seu livro, tá bom? Aproveito também para lembrar que amanhã tem conexão, né? Amanhã, domingo, às 17 horas, a gente se encontra no nosso Conexão. E alguns minutinhos antes ali, umas 15 para as 5, a gente tem o nosso esquenta pelo Instagram. Então, fica ligado aí na nossa programação. Já se organiza para estar ligado com a gente durante esse horário. E eu creio que está junto, né, gente? No nosso esquenta, está junto no nosso Conexão. Botar em prática aquilo que a gente tem estudado com essa leitura, né? Então, fica aí o convite para vocês. Então, vamos dar início à nossa série, a parte final do Sou Nós. Hoje a gente vai falar um pouco aí sobre os capítulos 7 e a conclusão. Então, são as partes finais aí do livro. Capítulo 7 que vem com o tema Andando como um só homem, e a conclusão. Então, a gente vai conversar um pouco sobre essa parte aí do livro. O último capítulo, ele inicia retomando um pouco do que foi visto nos capítulos anteriores e começa com o Douglas Gonçalves trazendo aí um trecho de uma música que ficou mundialmente conhecida pelo Michael Jackson, que é We Are The World. E eu gostaria de compartilhar com vocês esse trechinho da música. Para quem tiver com o livro, a gente está lá na página 143, tá bom? Página 143 do livro aí, para quem estiver com o livro em mãos. Então, eu gostaria de ler com vocês aqui um trechinho, que ele fala: Não podemos continuar fingindo todos os dias que alguém, em algum lugar, em breve fará uma mudança. Vamos perceber que uma mudança só pode acontecer quando ficamos juntos, como um. E essa música, né, gente, que ficou muito conhecida, ela fala sobre algo que a gente tem conversado esses dias a respeito do Sou Nós, né? Que é a mudança que a gente espera, e que literalmente, que muitas vezes a gente senta e espera que aconteça, ou a gente reivindica para políticos, a gente reivindica para outras instituições que aconteça, e eu não estou dizendo aqui que essas mudanças não têm que partir também de todas as instituições, elas têm sim, mas que o nosso papel não é sentar e aguardar a mudança, né? E o nosso papel também não é crer que se eu fizer a minha parte, tá tudo ok, né? Não é assim. A mudança que a gente quer, que a gente espera, só vai acontecer quando todos nós estivermos unidos como em um único propósito, com um único objetivo, trabalhando para algo, né, em prol de algo. Então, só assim que vai haver mudança. E revisando um pouco aí sobre os capítulos anteriores, a gente viu durante toda essa leitura, nos estudos que o Henrique apresentou, que a Evelyn apresentou, que Deus, por ser um Deus trino, por ser um Deus que vive em comunidade, também nos criou como seres sociais, né? Então, nós temos na nossa essência o viver em comunidade. Isso faz parte da essência do ser humano, de quem nós somos, de quem Deus nos criou para ser, porque Ele também é assim. Só que a gente viu também que por causa do nosso pecado, nós fomos separados de Deus. E isso também promoveu em nós uma grande atenção voltada no eu, em vez do nós. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, Ele envia Jesus Cristo para nos resgatar de nós mesmos, para nos resgatar dos nossos pecados.
E em Cristo a gente tem a possibilidade de voltar à nossa essência de criação, de voltar a ser aquilo que Deus nos criou para ser, viver unido como uma família, né? Então, através de Cristo a gente tem essa possibilidade de resgate da nossa essência, de viver em harmonia, em comunidade. Mas acontece que viver em comunidade não significa ser igual ao outro ou pensar igual ao outro, que foi inclusive o que a Evelyn conversou com a gente na última live que teve, né? Então, viver em comunidade, viver em unidade, ser um com Cristo não significa sermos todos iguais, sermos uniformes no jeito de falar, no jeito de pensar, no jeito de agir. Muito pelo contrário, né? Se a gente souber usufruir o que cada um de nós tem de melhor em nossas diferenças, o reino de Deus vai ser fortalecido, vai ser edificado aqui na terra através das nossas vidas. E o nome de Deus vai ser glorificado pelas nossas diferenças. Então, as nossas diferenças, se nós soubermos usar em favor do reino, em favor daquilo que Deus nos criou para ser, as nossas diferenças vão fortalecer o reino de Deus aqui na terra e glorificar o nome dele. Ou seja, as nossas diferenças, elas não existem para nos dividir. Deus nos criou diferente de modo intencional. E essas diferenças não foram feitas para nos dividir. Essas diferenças foram feitas para nos completar. Porque, afinal, as habilidades que eu tenho são diferentes das habilidades que o Anderson tem, são diferentes das habilidades que a Patrícia tem. Então, cada um de nós foi formado com habilidades específicas para exercer funções específicas, e são essas diferenças que nos fazem corpo, né? Ou seja, por isso que eu não preciso exigir que a outra pessoa seja como eu. Eu não preciso exigir que o outro faça como eu faço, que o outro se interesse em fazer aquilo que eu me interesso em fazer. Porque se eu me interesso em fazer, aquilo faz parte daquilo que Deus me chamou para fazer. Então não cobre que o outro faça aquilo que você sente desejo, sente vontade, sente necessidade de fazer. Isso faz parte do seu propósito, né? O que cada um precisa é buscar em si as funções que Deus colocou em você, os dons que Deus derramou sobre você e exercer isso em prol do reino. Então, as nossas diferenças, elas devem nos unir em prol do reino. E nós precisamos colocar o que realmente importa acima de tudo. Então, o que importa não são as nossas diferenças, mas que Deus seja glorificado e que a sua soberana vontade seja obedecida, que ela aconteça. Como corpo que nós somos, nós devemos agir em obediência a um só cabeça, que é Cristo. Paulo descreve a igreja de Cristo a partir de 3 figuras diferentes. O corpo, que nós já vimos, a família e o edifício, ou a casa, ou a morada. Então, Paulo vai descrever a igreja de Cristo comparando com essas 3 figuras. Em algum momento, Paulo fala que a igreja é como um corpo. Em outro momento, Paulo fala que a igreja é como família. E em último momento, Paulo fala que a igreja é como edifício, como casa, como morada. Então, uma vez que a gente já falou um pouco aí nos estudos anteriores sobre ser corpo, a gente hoje vai falar um pouco o que a Bíblia nos fala sobre igreja como família e igreja como edifício, como morada, como casa. Uma coisa que a gente precisa entender antes de tudo, é que para que isso aconteça, para que a igreja seja esse lugar de corpo, família, edifício, nós precisamos trabalhar juntos, cada um fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. Na página 148 do livro, é muito importante a gente destacar isso. Então, se você está aí com o livro, página 148, o Douglas Gonçalves fala o seguinte: nem sempre o que você quer é o que você é. Ao descobrir quem você é em Deus, você começa a compreender que vários dos seus desejos são pecaminosos. Quanto mais você se santifica, mais se torna quem Deus desejou que você fosse. Ou seja, gente, nós como igreja precisamos trabalhar juntos. Nós como igreja
precisamos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Mas é de fato aquilo que Deus nos chamou para fazer e não aquilo que eu quero fazer. Então, dentro do reino, eu não devo fazer aquilo que eu quero, mas aquilo que Deus quer que eu faça. Muitas vezes a gente se confunde achando que para o reino vale tudo, né? Tudo que eu quiser fazer, como é para o reino, tá valendo. Eu vou para o sinal fazer isso, eu vou visitar a minha irmã na casa dela, eu vou fazer isso, eu vou mandar uma mensagem para uma pessoa, eu vou criar uma página nas redes sociais falando de Deus. Será que você está fazendo porque você quer? Ou porque Deus te fez para isso? Ou porque Deus te pediu isso? Então existe uma diferença entre fazer o que eu quero e fazer aquilo que Deus quer que eu faça. E o grande diferencial nisso está em quanto mais eu me santifico, quanto mais eu busco a Deus, mais eu entendo o que são os meus desejos, o que eu estou fazendo para querer ser visto, o que eu estou fazendo para querer visibilidade para mim, ou o que eu estou fazendo só para querer enxame, e o que de fato eu estou fazendo porque Deus me chamou para fazer. Então, dentro do reino, não vale fazer qualquer coisa para ajudar. O que é válido é fazer aquilo que Deus te fez para fazer, aquilo que Ele te chama para fazer. E a gente vai encontrar esse lugar quanto mais a gente vai se santificando, quanto mais a gente vai buscando a face do próprio Deus. É olhando para Ele que a gente encontra a nossa identidade. É buscando a Ele que a gente se percebe, que a gente se vê, que a gente entende quem Ele nos fez para ser. E encontra o nosso lugar dentro da igreja, dentro do reino de Deus. Então, as nossas diferenças não nos impedem de caminhar juntos na mesma missão. Várias pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, modos de agir diferentes, trabalhando em prol de uma mesma missão. Isso acontece quando o eu é substituído pelo nós. E é exatamente nesse momento que as divergências desaparecem, porque todos estão focados no mesmo objetivo, que é cumprir a missão que Deus deu para a igreja, para a sua igreja. Quando a subjetividade e os dons de cada um são submetidos ao que Deus quer, nós somos capazes de realizar grandes coisas. Então, quando eu sozinha me coloco a dar o meu melhor e fazer aquilo que Deus me fez para ser, eu consigo fazer muito para Deus. Mas quando vários de nós nos reunimos, usando aquilo que Deus nos fez para ser, dando o nosso melhor, unidos com um propósito, a gente não tem noção das coisas que nós somos capazes de realizar nele e para ele. Então a igreja de Cristo tem muita força quando ela está unida. E aí, gente, muitas pessoas chegam para nós, e quando eu falo para nós, o Douglas Gonçalves compartilha isso, e eu coloco aqui a liderança da igreja muitas vezes, né? Que recebe os comentários de vários membros da seguinte forma: eu acho que isso aqui devia ser feito assim. Eu acho que no ministério tal devia ser feito assim. Eu acho que uma boa ideia seria que as coisas fossem feitas assim. Mas acontece que a igreja, ela não é sobre a opinião individual de ninguém. Não é sobre a minha opinião, não é sobre a sua opinião, não é sobre o meu gosto pessoal, não é sobre aquilo que eu gosto, não é sobre aquilo que eu acho interessante, ou sobre aquilo que os membros da igreja acham legal, acham interessante. A igreja é sobre o que a Bíblia diz que nós devemos fazer. Tudo que nós devemos fazer deve partir daquilo que a Bíblia diz que nós devemos fazer. A Bíblia é o nosso guia e não o nosso gosto, os nossos achismos, a tecnologia, a estrutura. Nós entendemos que nós precisamos agir e fazer com excelência porque o nosso Deus merece o nosso melhor. Mas nós também entendemos que a nossa base em tudo que fazemos não é a visibilidade que o outro vai ver. Tem que estar bonito porque muita gente vai assistir. Tem que estar bem feito porque as pessoas vão ver. Não. A gente faz aquilo que a Bíblia nos chamou para fazer. Ponto. Então,
Não fique triste se muitas vezes você percebe que dentro da sua comunidade, que dentro da igreja, dentro do ministério que você participa, muitas vezes as suas ideias não são acolhidas. Não fique triste por isso. Isso acontece com todos nós, isso faz parte de viver a igreja, porque nós precisamos entender que o fundamental não são as nossas ideias. O fundamental é que o plano de Deus aconteça. O fundamental é que aquilo que a Bíblia nos ensina seja real na nossa igreja. O Douglas, no livro, também destaca o seguinte, que em uma igreja não deve existir um crente de banco. Isso é um termo que a gente usa muito na igreja, né? Crente de banco. Ou sentar no banco, quando muitas vezes aquele irmão é disciplinado por algum motivo, a gente fala que aquele irmão ficou no banco, né? E o Douglas Gonçalves menciona algo, que não deve existir crente de banco ou crente usuário. E eu queria que você refletisse sobre a nossa igreja, sobre a Home. Se você é um crente de banco, uma pessoa que vai para a igreja, que frequenta, que participa de todas as atividades, ele vai para os Conexões Domingo, ele participa das salas de oração, participa dos chats, de tudo que a igreja promove, ele participa. Mas ele não contribui. E aqui eu não falo simplesmente financeiramente. Ele não contribui com os dons que Deus deu para ele. Ele não contribui com aquilo que ele é. Ele não contribui com aquilo que ele tem para servir. Então isso é um crente de banco. E um cristão como esse não faz parte do corpo. Então ser um frequentador de igreja não te faz parte do corpo de Cristo. Fique muito atento a isso. O fato de você estar indo aos domingos, o fato de você estar participando dos Conexões de Domingo, não te faz parte do corpo de Cristo. Inclusive o Henrique falou isso na mensagem de domingo passado, né? Sobre você ser escravo e ser filho. Você como escravo que participa, entra na casa, participa ali do que a casa tem, mas você não usufrui, você não desfruta dos benefícios de ser filho. É exatamente isso. Quando você é um crente de banco, que frequenta simplesmente, mas não se envolve, não contribui, você também não usufrui dos benefícios de ser parte do corpo. Você não usufrui dos benefícios de ser filho e de ser co-herdeiro com Cristo. O corpo tem uma missão que só pode ser exercida com a atuação de todos os membros. E aqui a gente já vai falar sobre o corpo, quando Paulo compara a igreja ao corpo, né? A missão desse corpo ela só pode ser exercida com a atuação de todos os membros. E o Douglas Gonçalves faz uma comparação muito pertinente, que eu trago aqui para vocês também, sobre uma pessoa que tem um membro de um corpo paralisado. Vamos supor, um braço. Quem será que gasta mais energia? Aquela pessoa que tem um braço paralisado, que não funciona, ou uma pessoa que teve um braço amputado? O que é mais dispendioso para mim como pessoa? Ter um braço paralisado, que ele não me serve, eu não consigo utilizá-lo, mas eu preciso carregá-lo para onde eu for? Ou eu não ter o meu braço, já que ele não me serve, eu não tenho esse braço e não tenho esse peso. Então, algo que a gente precisa perceber é que um membro que não tem função, ele gera peso morto. Um braço que não tem função e ainda assim está aqui, ele é um peso morto para mim, né? O restante do meu corpo tem que fazer um esforço maior para carregá-lo, porque ele sozinho não se carrega. E além dele não carregar, ele não ajuda os outros membros. Então ele sobrecarrega o restante do corpo. Antes ele não tivesse aqui. Porque se ele não tivesse aqui, eu não tinha que carregá-lo. Eu não tinha esse peso a mais para carregar. E assim também é no corpo de Cristo. Um membro que é disfuncional, um membro que não tem função, se torna um peso morto para ser carregado. E aí eu queria que você parasse e pensasse, será que eu estou sendo um peso morto para a minha igreja?
Será que a minha igreja está tendo que se esforçar para me carregar porque eu não estou contribuindo, porque eu não estou colaborando? O corpo precisa fazer um esforço muito maior para carregar aquele membro que não tem função, aquele peso morto. Então entenda, Deus fez você com um dom especial e um dom específico. E é seu dever, é sua responsabilidade exercer o seu lugar no corpo de Cristo. Caso contrário, você vai sobrecarregar esse corpo. Porque se você se beneficia daquilo que a igreja tem a oferecer, se você se beneficia de tudo aquilo que a igreja produz e você não contribui com ela, você traz peso para aquele lugar. Porque você não contribui, você sobrecarrega. Paulo fala em Efésios capítulo 2, no versículo 19. Assim, vocês já não são mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Aqui Paulo fala que nós nos tornamos família de Deus e que Deus quer uma família e a igreja é essa família. Então a igreja não é lugar para você frequentar, mas é uma família para você pertencer. Entenda isso. Não basta frequentar, não basta ir aos domingos, não basta assistir pela internet. É preciso pertencer, é preciso se envolver, é preciso ser parte, é preciso ter o mesmo sobrenome. A gente tem dentro da igreja um termo muito familiar, que é o uso da palavra irmão, para se referir às pessoas que fazem parte daquela igreja, daquela comunidade. Né? E isso vem de muito tempo. É curioso pensar o quanto esse termo, o quanto essa palavra acabou se tornando muito mais um termo de religiosidade do que um termo real. Na maioria das vezes, quando a gente se refere ao outro como meu irmão, a minha irmã, será que eu considero aquela pessoa de fato minha irmã? Será que eu a trato como eu trataria meu irmão ou a minha irmã? Será que eu dou atenção a ela como eu daria a meu irmão ou a minha irmã? Ou será que quando eu me refiro a essa pessoa, aquilo se tornou muito mais um termo religioso, que eu agreguei de tanto ouvir? E aqui, gente, eu não falo sobre você usar ou não o termo, mas algo muito além. Quando a gente agrega esse termo para dentro da igreja, é entendendo que a gente é família, família de verdade, né? Não é meio família, não é família por parte, é família de verdade. E que sim, as pessoas que estão ao nosso lado são os nossos irmãos. E, portanto, a gente deve tratá-los como tal, como a gente trata os nossos irmãos dentro da nossa família que tem o mesmo sobrenome. Eu me lembro muito, inclusive, desse período que a gente tem vivido, de Covid. Já aconteceu algumas vezes de algumas pessoas próximas a mim, ao Henrique, ficarem com suspeita de Covid. E o Henrique sempre se prontificou a levar qualquer uma dessas pessoas para hospital, para fazer exame. E eu escutei de algumas pessoas, inclusive, falar assim: Henrique, é perigoso. Você tem que... Eu acho melhor você não ir, porque você vai correr risco. E isso me faz muito lembrar do posicionamento do Henrique nesse período. Na verdade, a gente nem conversou sobre isso, mas eu sempre soube o posicionamento dele, de entender que essa pessoa é meu irmão. E eu faria isso por um irmão. Eu faço isso por qualquer pessoa da minha família. Então, por que não fazer por ele? Por que não fazer pelo meu colega, pelo meu vizinho que convive comigo? Pela pessoa da minha igreja, né? Que é meu irmão, que é minha irmã. E isso me faz entender o quanto ele entende o que é ser corpo e o que é essa comunidade de irmãos como família. É a gente entender que o tratamento é igual para a pessoa que é família comigo dentro da minha casa e para a pessoa que é família comigo dentro da minha igreja. Isso é ser família. Nós nos reunimos para cumprir uma missão, a missão que Deus deu para a igreja. Mas não só isso, a gente se reúne porque a gente se ama, nós amamos uns aos outros. E há em nós o desejo de se envolver com a vida um do outro. Irmãos misturam a vida.
A gente mistura a vida, a gente vai na casa um do outro, a gente participa de momentos alegres, a gente ri junto, a gente chora junto, a gente compartilha a vida, né? Muitas vezes é comum a gente se perguntar, por exemplo, por que que fulano de tal nunca mais veio para a igreja? Por que que fulano se afastou? Inclusive, se eu acredito que você já teve essa experiência de perguntar para alguém, por que que você nunca mais foi para a igreja? Ou alguém chegou para você e falou assim, eu tô desviado. E o motivo que muitas dessas pessoas apresentam é sempre o mesmo. Elas foram machucadas pela igreja. Quantas pessoas hoje não fazem parte de uma igreja local porque se sentiram machucadas pela igreja, foram machucadas por uma igreja? Muito provavelmente essas pessoas, elas não experimentaram o que de fato é uma igreja. Elas não experimentaram esse viver em família. E de fato, gente, família, a gente sabe, né? Irmãos brigam. A família briga, tem briga entre irmãos, entre parentes. Mas isso não faz com que a gente deixe de ser família. A gente continua sendo família, a gente continua tendo o mesmo sobrenome. Na hora que o negócio aperta, o meu irmão é a primeira pessoa que chega na minha casa para me ajudar. Eu sei que na hora que o negócio aperta, é com a minha família que eu posso contar. É isso que é família. Não é a ausência de brigas, de discussões, de problemas. Mas existe algo muito mais forte que nos une e que nos mantém unidos, mesmo com as dificuldades e os problemas. Então, dentro das famílias existem problemas, mas os problemas se resolvem. O que a gente precisa mesmo é desenvolver esse senso de laço indissolúvel, porque existe algo muito mais forte do que essas intrigas. Existe algo muito mais forte que nos une, que é o fato de nós sermos filhos do mesmo Pai. Nós somos uma única família em Cristo e com Ele. Isso supera todas as coisas, né? Continuando naquela passagem de Efésios que a gente estava lendo, Efésios 2 agora, versículos 20 a 22, uma vez que Paulo fala aí que nós somos família, Paulo já falou que nós somos corpo, Paulo já falou que nós somos família, e agora ele vai falar sobre como nós somos edifício, como nós somos morada, como igreja. Então isso está em Efésios capítulo 2, versículos 20 a 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra angular, na qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então a gente vê aqui que no Novo Testamento, a igreja, ela já não é mais um lugar, ela não é um espaço em que as pessoas precisam ir para adorar a Deus. A igreja não é um lugar onde Deus é adorado. A igreja é o ajuntamento de pessoas. E é por isso, inclusive, que principalmente nesses tempos de igreja online, não faz sentido quando alguém fala que prefere ir para a igreja no presencial. Porque a igreja ela não é o local, a igreja ela não é a estrutura, a igreja são as pessoas, é o ajuntamento de pessoas. E esse ajuntamento pode acontecer de diversas formas, inclusive dessa forma que nós estamos aqui, reunidos, com um único propósito. Isso é um ajuntamento de pessoas, isso é a igreja, e não o local, não o espaço ou a estrutura. Ser igreja é ser edifício de Deus, morada do Espírito Santo. E a manifestação do Espírito Santo vem quando o edifício está ajustado. Por isso, que acreditar que eu posso buscar a Deus sem fazer parte de uma igreja local não é bíblico, não faz sentido. Eu não tenho como buscar a Deus sozinho sem fazer parte do corpo. Isso não nos permite viver a manifestação de Deus para com o seu povo. Em Mateus capítulo 18, 20, a Bíblia fala: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali também eu estarei. Isso significa que existe uma experiência profunda com o Espírito Santo que é reservada para o nós e não a mim.
Existem coisas que nós só poderemos viver se estivermos unidos em corpo e não sozinhos, como individual. E é inclusive por esse motivo que o diabo tenta a todo custo nos separar, trazer intriga, contenda dentro da igreja e desunião, porque isso nos impede de viver o propósito de Deus para a sua igreja e nos impede de receber de Deus a plenitude da sua presença, uma vez que nós estaremos em desunião. Paulo diz que cada um de nós é uma pedra viva de um templo construído para que a glória de Deus se manifeste. E para que haja a construção dessa casa, a construção desse edifício, é preciso que aconteça um processo. Que processo é esse? O primeiro é achar essas pedras, que isso acontece através do evangelismo, né? Buscar pessoas, evangelizar, falar de Cristo e agregar pessoas. Uma vez que essa pessoa é alcançada, existe o processo de lapidar essa pedra para que ela se torne parecida com a pedra angular. E isso vai acontecer através do discipulado, para que, uma vez que essa pedra seja lapidada, ela se torne um encaixe perfeito, juntamente com as outras pedras, para formar aquela casa, aquele edifício. E é também nesse momento de lapidação que muitas pessoas desistem, porque é um processo doloroso, machuca, é o mortificar o meu eu, a minha vontade, as minhas crenças, aquilo que eu fui até aqui, aquilo que eu acredito, as minhas vontades, os meus desejos. Então é sacrificar a nossa carne. E muitas pessoas acabam desistindo aqui. Mas é nesse momento, quando a gente é lapidado, é moldado, que nós então podemos compor esse edifício e nos encaixar de modo perfeito com as outras pedras. Todos nós precisamos morrer com Cristo para o velho homem e trabalhar em nós áreas que nos trazem incômodo, que nos trazem dor. E a gente consegue identificar essas áreas, né? Se tem algo que me incomoda na vivência com o outro, se tem algo que me angustia no meu dia a dia, certamente isso fala sobre áreas que precisam ser trabalhadas em mim. E fugir não é a melhor saída. Ignorar e fingir que não existe, ou achar que é pequeno, não é a melhor saída. Porque quando nós estamos encaixados devidamente, é que Cristo fica evidente em nós para o mundo. Imagina só, quando você chega numa casa, você não fala, nossa, que tijolo bonito, nossa, que tomada bonita. A gente não repara nisso. A gente visualiza o todo e fala, nossa, que casa bonita, nossa, que sala bonita, que incrível, que prédio incrível. É assim também que o mundo olha para nós como igreja de Cristo. Ele não vai olhar para fulana A ou para Beltrano. Ele vai nos olhar como um corpo. As pessoas vão olhar para Home e nos ver como um só. E não uma pessoa aqui, outra pessoa ali. Paulo e Pedro fazem referência às construções do Egito e de Israel. Olha que coisa interessante. As construções do Egito eram feitas de modo muito similar que a gente faz também, com tijolo e com cimento. E se a gente pensar na construção com cimento, com tijolo e cimento, não basta a gente colocar um tijolo em cima do outro, enfileirado, porque se alguém esbarra ali, aqueles tijolos vão cair no chão. Só que as construções em Israel eram feitas com pedras, e as pedras eram muito bem lapidadas, e elas não precisavam de nenhum cimento, de nenhuma cola. Elas faziam um encaixe perfeito, de modo que nada conseguia derrubar aquelas paredes edificadas pela união e pelo encaixe perfeito daquelas pedras. Assim também é a igreja de Cristo, assim também deve ser a igreja de Cristo. Se a gente pensar nós como igreja, muitas vezes a gente fica procurando artifícios, essas colas, esses cimentos, para chamar a atenção das pessoas para a igreja. Então a gente fala, vem para a igreja, vai ter comida. Vem que vai ser divertido.
Vem que essa programação é animada, vai ser legal. Mas a realidade é que nós não precisamos ficar inventando colas. Nós não precisamos de cimento. Nós não precisamos de motivo nenhum para estarmos juntos. A única coisa que nós precisamos é ser parecidos com Jesus e deixar que Ele nos molde, que Ele nos lapide dia após dia. Nós não precisamos de colas, nós não precisamos de cimento, porque como pedras lapidadas, a nossa união nos torna um encaixe perfeito e inquebrável. Então, se a gente for pensar, quanto mais nos parecemos com Jesus, mais nós vamos querer ficar juntos com outras pessoas. E eu não sei se isso mexe com você, mas isso mexe demais comigo. E eu sei que tem pessoas aqui que estão me ouvindo que são também muito parecidas comigo, que tem um desafio muito grande com o envolvimento profundo com outras pessoas. E olha que profundo isso. Quanto mais eu me pareço com Jesus, mais eu quero ficar com outras pessoas. Porque é prazeroso estar em família, porque faz parte daquilo que Deus me fez para ser. Então, se você ainda tem dificuldade de estar com outras pessoas, de desenvolver relacionamentos profundos, se para você é incômodo estar com outras pessoas, significa que Deus precisa lapidar essa área na sua vida. E eu espero que você, assim como eu, se permita ser lapidado nessa área, porque isso faz parte do ser moldado e do se tornar parecido com Jesus. Então, dentro das reflexões que Paulo nos traz, ser igreja é ser corpo, é ser família, é ser morada. E se a gente fosse resumir tudo isso em uma palavra, a gente poderia resumir isso em nós. Ser corpo significa ser nós. Ser família significa ser nós. E ser edifício com pedras bem encaixadas significa ser nós. O corpo, de um lado, é formado por vários membros que são diferentes entre si, com funções específicas e distintas, mas que todas trabalham em harmonia, exercendo a vontade do cérebro, como no nosso caso, exercendo a vontade do cabeça, que é Cristo. A família, por sua vez, é formada por pessoas que se amam imensamente e que cuidam umas das outras, que se importam umas com as outras, que apesar das discussões, que apesar das brigas que podem aparecer na caminhada, tem um laço inquebrável. E a casa, ela é edificada sobre um fundamento que é sólido e feita por pedras que são lapidadas e se encaixam de modo perfeito. Portanto, a igreja somos nós, e nós somos a imagem e semelhança de Deus. Portanto, na igreja não há nenhum espaço para narcisismo, ou seja, para a exaltação do meu eu. Não há espaço para personalismo, para individualismo, para foco no eu, naquilo que é meu e naquilo que importa para mim. Na igreja não há espaço para isso. Na conclusão do livro, o Douglas traz para a gente a história de um filme muito interessante que se chama Toque Toque. E esse livro, esse filme, ele fala sobre a história de alguns pacientes com TOC, que é transtorno obsessivo compulsivo. E nesse filme acontece que um psicólogo, por engano, ele agenda vários pacientes, todos esses pacientes têm TOC. Ele agenda, por engano, vários pacientes no mesmo horário. São 6 pacientes que acabam sendo agendados no mesmo horário. E acontece ali um imprevisto, o voo daquele psicólogo atrasa, ele não consegue chegar no horário previsto. Mas como a consulta é muito difícil de marcar, os pacientes decidem esperar para que aquele psicólogo chegue. E dentre aquela interação que eles têm lá, no ato de espera, eles acabam se envolvendo em uma espécie de brincadeira. E a brincadeira é a seguinte: eles fazem uma roda e escolhem uma pessoa em determinado momento para estar no meio daquela roda, para estar no centro daquela roda. E o objetivo é que aquela pessoa que está no centro da roda tente por 5 minutos controlar o transtorno que ela tem. E enquanto isso, os outros que estão ao redor
vão ficar durante aqueles 5 minutos ali dando incentivo para que aquela pessoa consiga controlar esse transtorno. E o objetivo era que todos eles conseguissem melhorar e ao ficar aquele tempo ali sem deixar que o transtorno se manifestasse durante aquele período, né? Então, alguns tinham um transtorno voltado para coisas fora do lugar que incomodava, ou conferir tudo que tinha feito, ou ajeitar quadro que estava torto, ou fazer cálculos o tempo inteiro, ou não podia pisar em linhas no chão. Cada um tinha um toque diferente e o objetivo era que durante aqueles 5 minutos eles conseguissem controlar e não serem controlados por aquele transtorno, né? O que de fato acontece é que nenhum deles consegue passar aqueles 5 minutos tendo controle do transtorno. E isso gera uma frustração enorme para todos eles. Até que um daqueles pacientes com TOC, percebe o seguinte: que ninguém parecia estar doente enquanto estava concentrado na pessoa que estava no centro da roda. Eles perceberam que o maior problema é que o transtorno os mantinha concentrados em si mesmos. Então, enquanto eu estava do lado de fora, dando incentivo, tentando ajudar o meu colega que estava ali no centro, eu tirei o foco das minhas preocupações e estava focado em ajudá-lo. E nesse momento, o TOC, o transtorno que eu tinha, perdeu força. Então, quando eles param de pensar em si mesmos para ajudar o outro, o TOC de cada um deles perde força. E isso traz para nós uma reflexão de quanto tempo a gente gasta do nosso dia a dia pensando excessivamente em nós mesmos. Inclusive porque, e é algo importante, nós como cristãos precisamos olhar para nós mesmos e entender onde Deus está nos trabalhando, mas uma vez que isso começa a acontecer em excesso, pensar na minha vida em excesso, nos meus problemas em excesso, nos meus sonhos, no meu trabalho, na minha família, nas minhas preocupações, quando tudo o que envolve a minha vida ocupa os meus pensamentos em excesso, isso começa a sair do propósito que Deus tem para nós, né? E como isso pode agravar em nós tantas outras questões como ansiedade e depressão, porque nós estamos o tempo inteiro nos colocando como centro, como foco. A gente acha muitas vezes que Deus é o centro da nossa vida, quando na verdade Ele é só a pessoa para quem a gente pede ajuda. Porque a nossa vida está centrada em nós muitas vezes, né? É a minha vontade, é a minha preocupação, é o meu problema, é a minha família, é o meu trabalho. E eu quero que Deus me ajude na minha vida. Eu me coloco como centro e espero que Ele cuide de mim, já que eu sou o centro. E todas as vezes que a gente se coloca nesse lugar de centro, todos os nossos problemas ganham uma força muito grande, todas as nossas preocupações ganham uma força muito grande, e isso pode contribuir para agravar em nós ansiedade, depressão e tantas outras questões. Isso porque Deus nos fez para ser nós e não eu. Então, quando eu começo a viver eu demais, eu saio do propósito para o qual eu fui criada como ser humano. Deus nos criou para sermos nós, para vivermos em comunidade, para nos preocuparmos não só com as nossas questões, mas as questões do outro, as nossas questões, né? Não basta lutar para ser parecido com Cristo se meu irmão do lado não o faz. As pessoas estão olhando para nós, o corpo reunido. Então nós precisamos rever o pensamento de muitas vezes chegar na igreja e procurar o lugar melhor para eu sentar, a busca pela minha bênção. E no lugar disso, pensar qual é o melhor que Deus tem para nós, ao invés de qual é o melhor que Deus tem para mim, qual é o melhor que Deus tem para nós, o que é que Deus tem para nós hoje. Então que no nosso dia a dia a gente possa exercitar essa prática de todas as vezes onde existe eu, começar a existir nós. Todas as vezes que eu quiser pensar na minha vida, eu comece a lembrar que é a nossa vida. Na minha casa, é a nossa casa, é a nossa igreja, é o nosso país, é a nossa comunidade. Porque Deus nos fez para sermos nós.
E eu queria, inclusive, que você parasse. A gente já está chegando ao final do nosso estudo de hoje. Eu queria que você refletisse, assim como tem também no final do livro a pergunta, a partir de tudo isso que nós discutimos com esses estudos, como você hoje definiria igreja? Pense um minuto aí. Após tudo isso que nós estudamos, como você define igreja? O que é igreja? O que é ser igreja? E quão distante ou quão próximo a gente está desse conceito de igreja? Esse conceito que a Bíblia nos apresenta. Queria que você refletisse sobre isso comigo e nesse momento te convidar para orar comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de sermos igreja. Nós te agradecemos pela oportunidade de vivermos juntos, Paizinho, nessa terra, de não caminharmos sozinhos, Senhor. Te agradecemos por essa leitura, pelo Douglas Gonçalves, Senhor, pela sabedoria que o Senhor derramou sobre a vida dele, para a escrita desse livro, que tem edificado a nossa vida. E eu te peço, Paizinho, para que o Senhor nos ensine, Igreja Home, a viver, a colocar em prática tudo isso que o Senhor tem nos ensinado através dessa leitura, através da Tua palavra, Pai. Nós entendemos que na Tua casa não há lugar para nós, somente para nós. Não há espaço para os meus desejos, a minha vontade, a minha preocupação, as minhas intrigas. Na Tua igreja não há espaço para isso. A Tua igreja é lugar de comunidade, é lugar de sermos um contigo. Nós somos um contigo. Obrigada pelo privilégio que nós temos, Senhor, de ser um contigo, de contemplar das maravilhas de ser filho Teu, das maravilhas de sermos co-herdeiros com Cristo, Pai. Muito obrigada porque o Senhor derramou sobre nós esse privilégio e também a responsabilidade de levar a Tua palavra, mesmo nós sendo tão falhos, nós não sendo dignos, Paizinho, nós sendo tão pecadores, o Senhor nos responsabilizou de levar a Tua palavra, Paizinho, para todo esse mundo. E nós Te agradecemos por isso, porque nós entendemos que viver o Teu Evangelho, pregar a Tua palavra é privilégio, Pai. Coloca no nosso coração a essência da qual Tu nos criou, que é sermos um contigo, que é sermos nós, Senhor. Tira de nós toda preocupação com o eu, tira de nós o individualismo exacerbado, Paizinho. Tira de nós essa preocupação excessiva com o eu, isso que o mundo nos ensina sobre olhar somente para mim e o resto não importa. Nós entendemos que nós fomos feitos para sermos um contigo e que nós possamos, Senhor, como igreja, termos um laço inquebrável, Pai, que as nossas discussões, que as nossas desavenças durante a caminhada não quebrem os nossos laços de união, os nossos laços de amor, que devem ser muito mais fortes, Senhor. Nos ensina a viver igreja, Senhor, nos ensina a viver reino, nos ensina, Paizinho, para que a Home seja corpo, família e casa. Faz assim, Senhor, com a Tua igreja, não só com a Home, Senhor, mas com cada igreja, com a Tua noiva, Senhor, aqui na nossa cidade de Fortaleza, no nosso país e em toda a terra. Assim nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pessoal. Glória a Deus por esse momento. Glória a Deus pela vida de vocês que puderam estar aqui participando. Quero dizer para vocês que nós vamos marcar um encontro com todo mundo aí para a gente poder debater as reflexões que vieram a partir dessa leitura. Como vocês sabem, alguns de vocês que já têm esse material, esse livro aqui do Douglas Gonçalves, ele é super interativo. Tem muitas perguntas durante a leitura para serem respondidas, né? É uma leitura leve e agradável. E a gente queria desafiar você a ler, a meditar nessa mensagem e a responder cada uma dessas perguntas. E então se preparar para o nosso encontro. A gente vai marcar um encontrão para poder conversar, refletir sobre as reflexões que vieram aí. E que esse encontro seja o encontro do corpo, da família, da casa e da Home. Então fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, nos nossos grupos de WhatsApp,
para saber de toda a nossa programação, do dia que a gente vai se encontrar para conversar sobre essa leitura. E nos encontramos também no nosso Conexão de amanhã e durante a semana aí nos nossos chats. Um beijo para todos vocês e até mais!